Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Sábado de luxo aqui na Faria Lima, mais uma vez. Quando eu recebo a minha amiga Simone Friso, da Mercedes-Benz. Mas veja, aqui a gente não fala de Volvo, a gente não fala de Mercedes, a gente não fala de automotivo, a gente fala de trajetórias, a gente fala de carreira. O manicômio tributário, ele é genuinamente interessado em trajetórias, porque o sucesso deixa pistas. E não é por razão diferente dessa que eu trago a minha amiga Simone. Simone, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, só você para me fazer vir nessa animação sábado de manhã. Exatamente. Obrigada. Tô animada, eu acho que esse é um assunto bem importante, eu concordo com você. Nós não somos as empresas que a gente representa, nós somos, né, um profissional mais completo, enfim, somos, no meu caso, mãe, esposa, filha. Então, acho que é interessante a gente falar um pouco de outras dimensões da trajetória, da carreira, impactos pessoais, profissionais, porque acho que é esse pacote que traz a gente até aqui. Com né? toda certeza. Simone, eu queria começar com a tua trajetória, que ela é muito inspiradora para tanta gente. Eu queria que tu dividisse o que te trouxe até aqui. Augusto, eu vou te dizer que foi uma sucessão de acidentes. Sério? Por quê? Eu comecei com 14 anos, na época podia, gente, não era um negócio proibido. E eu trabalhei numa videolocadora, aquelas de bairro. Sim. E aí eu fechava a caixa, rebobinava fitas, organizava o layout. Cobrava aquela multa que Cobrava a multa de quem não rebobinou. Para quem é mais novo aqui de outra geração, eu explico. Era um negócio quadrado que você punha numa outra caixa que passava um filme na TV. Hoje você tem Netflix. Sensacional. Mas na nossa época era o que existia. E depois, obviamente, isso foi engolido por Blockbuster, depois foi pelos telecines, Sim. depois Netflix engoliu o telecine. Então, eu tive um início numa profissão extinta. Isso dá um awareness de que nada é perpétuo, né? Então, assim, a gente tem que ser muito adaptável. Sim. Né? Eu fui guia turístico, né, de tripulações, então Lufthansa, Air France, levava para conhecer São Paulo um dia, o Santos, o Museu do Café. E essa interação, pode falar, mas o que isso tem a ver com ser advogada? Tem a ver, realmente eu gostei de interagir com pessoas, eu consegui da minha cadeira ver o mundo, porque eu tinha tripulações do mundo inteiro falando das experiências deles e curiosas com a nossa cultura, essas pessoas realmente queriam saber um pouco da nossa história. E aí, na faculdade, eu queria justamente ser embaixadora. Então, por essa vivência internacional... Instituto Rio Branco. Rio Branco. Para o Rio Branco precisa fazer direito ou economia na época, né? Fiz direito. Sim. No meio do caminho tudo mudou, por isso que eu digo que foi por acidente. No fim, eu me encantei com o direito, com a teoria, não com a prática, e saí um pouco decepcionado. Eu falei, contencioso não é muito para mim. Só que aí eu vi esses anúncios de Big Four, de trainee, de consultoria. Eu falei, o que é isso? Eu realmente não conhecia. Minha família é mais de advogados, eu não tinha esse histórico, ou engenheiros, eu não tinha o histórico do direito de você ter o consultivo. Sabe que todo mundo que vem aqui fala isso. Porque que não tem essa divulgação na faculdade. Exatamente. Exato. As pessoas dizem, não, eu não sabia, cheguei lá e depois me apaixonei. Enfim. É isso aí. Eu realmente também imagino que você também, porque você também teve a sua passagem pela Big Four. E aí cheguei na KPMG e eles te dão aquele estofo, né? Tinha muito treinamento, auditoria, contabilidade, tributário. E aí você vai tendo aquele encontro com profissionais assim, de altíssimo nível. É uma escola. Eu realmente amei, tanto que fiquei 15 anos. Sim. Né? Na Ernest eu já tive a chance de ir para os Estados Unidos e foi outra escola, melhor do que qualquer MBA. Né? Então, o aprendizado na prática é muito bom, mas foi tudo oportunidades que foram aparecendo. Não foi nada necessariamente planejado. Eu tenho esta meta, eu quero estar aqui com quantos anos. Era muito assim, eu queria aprender, sorver e, claro, você quer ser promovido, você quer ser visto. E a gente aprende muito pela dor, às vezes não só pelo amor. Sim. E quando eu estava na Ernst envolvida com supply chain, no negócio que chama Tax Efficient Supply Chain Management, parece o Shield, um negócio desse tamanho. Eu me encantei por supply chain. E aí veio o convite da Mercedes, que foi tudo muito por acidente. Alguém me indicou e aí me ligaram. Eu falei, poxa, uma oportunidade boa de eu conhecer a cadeia produtiva como um todo. E tô lá até hoje. Mas foi tudo muito... Alguém me indicou, alguém falou e me contou da oportunidade. E aí você tá aberto, né? Então foi assim, minha carreira lá aconteceu. Muito legal você comentar isso aí, porque eu entendo que o mundo perdeu uma grande chanceler, mas ganhamos uma grande executiva. Eu queria te perguntar, Simone, qual é a importância nessa tua trajetória aí
de se conectar com pessoas? Como é que você aprende através das pessoas? Qual é a importância dessa questão de conexão com pessoas no teu sucesso? Essencial, né? É fundamental. Eu não quero chover no molhado ou parecer clichê. E não foi algo que eu sabia de pronto, tá? Uhum. Eu sou de uma geração, eu comecei em 99, então a gente é de uma geração pós-década de 80, que era uma época muito abusiva em escritórios e tudo. Uhum. Enfim, mas era um comecinho que ainda o jeito de trabalhar era muito assim, a pessoa forte ela que era que dava mais porrada, Uhum. né? Tinha muito isso, o chefe que gritava mais era o chefe mais alfa. Então eu fui treinado um pouco dentro disso, e era uma época, tá? Não era uma ou outra empresa. Era um ambiente que se vivia. Meus clientes se comportavam assim e era assim. E aí eu fui meio que treinada a não traga a sua vida pessoal para o trabalho. E, claro, eu não tô falando do óbvio. Brigou com a namorada, você vai lá e chuta um colega do trabalho. Isso é Sim. muito óbvio. Uhum. Mas, assim, até de você bloquear coisas que lhe são caras, que são importantes. Então, quantas Páscoas eu não perdi? Eu lembro da Páscoa porque isso foi emblemático. Foram 4, porque eu estava fazendo declaração de imposto de renda de pessoa física. Sim, sim. Eu estava no pico dessas entregas. Então, assim, era uma coisa que eu não tinha mais e era importante. Minha família, né, gostava de comemorar, sempre fomos muito unidos. Finais de ano, aniversários de amigo. Quantos amigos eu não negligenciei no caminho? Uhum. Eu não vou dar parabéns para um colega meu de trabalho, porque isso mostra muita conexão, muita intimidade. A gente aqui é profissional, não veio aqui para fazer amigos. Uhum. Ao longo da minha trajetória, eu fui vendo como isso é prejudicial. Sim. Você não faz nada sozinho. Se você tentar abraçar o mundo, vai ficar doente. Até tem gente que consegue. Tipo, você consegue fazer 220 mil coisas bem. Mas, assim, sem essa rede de apoio, fica muito mais difícil. Eu não estou dizendo que não dá para fazer. Dá, tem uns lobos solitários. Quem estiver ouvindo vai saber o que eu estou falando. Mas tem um preço. Sim. Tem um preço, seja da solidão, do isolamento, não ter uma satisfação pessoal. Você perde um pouco aquele... Você fica mais mecânico no negócio, tua performance cai. Cai sim, porque se eu tiver... Hoje eu tenho uma rede embaixo de mim. Uhum. Eu não estaria onde eu tô se eu tivesse que executar cada uma das tarefas deles. Eu não conseguiria, é humanamente impossível. Uhum. Não tenho expertise, não teria tempo. Então, assim, eu fui percebendo muito mais por uma necessidade do que por um treino ou incentivo no começo. Então, hoje, eu acho que a gente está numa época muito positiva, que as pessoas já começam com esse olhar para o outro. Sim. É uma nova geração, é um novo olhar, na minha visão, é mais... Você tem mais empatia pelo outro, né? Mas a gente não foi treinado assim. Não a gente foi. começou... E ainda tem os ranços, então tomem cuidado. Nas organizações ainda tem um pouco esse ranço de para você subir, você tem que se isolar, ou dar porrada no outro, ou falar grosso. Sim. E eu verdadeiramente não acredito mais nisso. E essa questão que tu colocaste, a gente que já passou, a gente que é de uma geração X, trabalhou com Y, trabalha com Z, com milênios, enfim. E acho que essa questão de adaptação é muito importante, né? Porque são épocas diferentes, gerações diferentes. A gente teve muito chefe lá, enfim, no início da carreira, baby boomer, enfim. Total. Então, essa questão da adaptação ela é fundamental para esse jovem que está nos ouvindo aqui. Eu acho. Pensar assim, o que eu preciso ter? Poxa, eu sempre falo dos rastros, né, das pistas que o sucesso deixa. Eu acho que a capacidade de se adaptar é uma delas, né? Eu acho. Aí eu vou para um lado pessoal de novo, porque eu acho que sem ele é difícil a gente discorrer com um pouco mais de autenticidade. Uhum. Mas eu penso no meu filho. Uhum. Assim, eu vejo muitas mães e pais preocupados que eu quero que meu filho tenha essa habilidade, que o cara estude isso, que academicamente esteja em tal ponto, que faz Kumon, faz japonês, mandarim, espanhol, piano, Sim. Duplo twist carpado. Sim. O cara é um super atleta, um super intelectual, com 7 anos de idade. Sim. E eu, obviamente, você se vê às vezes dragado nessas discussões e como pai você quer ser um bom pai, mas hoje, pra mim, quando eu penso de verdade, eu parei um período pra fazer uma reflexão. O que eu quero que o Max tenha? Adaptabilidade. Eu não sei as profissões do futuro, eu não sei as que vão ficar e as novas que virão. Como eu disse, eu tive uma profissão extinta. Uhum. Sim. Né? Então, assim, se você não é adaptável e com relação a profissões, né? Uhum. Fica mais difícil de você, né, se encaixar. Quando a gente é muito rígido, a gente sofre, né? Porque o tempo está mudando e você não consegue acompanhar. Então, se eu tiver uma criança flexível, criativa, adaptável,
E isso você consegue com ócio. Uhum. Então, às vezes, o tempo livre dele brincar sozinho, montar um boneco com caninho, com não dar tudo pronto, Sim. eu acho, às vezes, mais efetivo do que se ele tivesse fazendo alguma outra atividade já preparada para ele, Sim. sabe? Sem críticas. Eu acho que ele também, o meu filho faz o piano uma vez porque ele é músico e a gente não, graças a Deus. Faz uma nataçãozinha também que é saudável, esporte. Mas, assim, não é lotar a agenda dele porque ele precisa do ócio criativo para criar, para ter essa confiança de que ele consegue achar soluções dentro da própria cabecinha dele, que não são dadas para ele. E eu vejo a mesma coisa numa formação profissional. Se você vai muito enlatado, muito aquele professor me falou, ou aquele tio advogado me falou, ou ideias pré-concebidas do que você deveria ser, essa falta de flexibilidade ou adaptabilidade, ou perceber o zeitgeist, né? Perceber a mudança dos tempos, eu acho que ela é prejudicial. Então, para mim, é essencial. Se você tiver esse olhar de eu vou estar com, né, os ouvidos abertos, posso, num primeiro momento, refutar e falar, não faz sentido para mim, mas ouça, minimamente ouça. Né? Então, eu acho que te abre oportunidades e possibilidades. Você não fica tão restrito a um repertório estanque, sabe? Então, eu concordo com você, essencial. Excelente, porque a gente fala essa questão da adaptabilidade. Semana passada, 2 semanas atrás, talvez um pouco mais, eu estava aqui com o nosso amigo Kenji, que se tornou CFO, e a gente falava sobre essa trilha do profissional de techs para se tornar CFO, que é algo que a gente consegue imaginar que possa acontecer. Uma outra trilha foi do Rodolfo Araújo, que esteve aqui, e o Rodolfo, ele é diretor de techs e jurídico do iFood. Agora, saibam vocês que a amiga Simone, não contente com isso, ela assumiu jurídico, compliance e agora o RH da Mercedes. O que te trouxe até aqui? Que maluquice é essa? Não fala pra mim que tu tá querendo fugir da reforma tributária, só pode ser isso. Não, essa eu já fugi faz tempo. Essa, a mudança do transfer price. Sim. Não, brincadeiras à parte, a pessoa sai de tax, mas tax não sai da pessoa. Sim, né? Sim. Foram mais de 15 anos aí, International Tax, e obviamente eu tô antenado, eu leio. Quando eu vejo, eu tô lendo. Sim. Eu tentei me livrar, mas não consegui. Assim como eu tentei me livrar de números na faculdade, eu falei, vou fazer direito, porque eu não sou boa com números. Caí na área financeira e em tributário. Sim. Hoje eu sei o que é um efeito no resultado. Né? Mas, enfim, de novo, é aquilo que a gente está falando de adaptabilidade e de flexibilidade. Eu já estava há um bom tempo como uma profissional de techs, adoro, sou apaixonada pela matéria, não vou dizer que não. Mas eu tinha um sonho de entrar em boards justamente para a gente poder capacitar, desenvolver. Né? Nesse ponto na carreira que eu tô, eu acho que está na hora de eu retornar toda a gentileza e toda a dedicação que eu recebi ao longo da minha carreira. Muitos profissionais se dedicaram a mim, me treinar, em me dar feedback. A gente não vem pronto, né? Então eu tive muito chefe generoso e eu falei, poxa, agora está na hora da gente devolver um pouco. E aí, quando apareceu essa oportunidade no jurídico, o diretor que estava lá que me indicou. Por isso que eu digo que é meio por acidente. Eu falei assim, poxa, se a gente cuida de M&A junto, de tanto assunto, você já conhece o time, você já conhece os problemas, é advogada. Então eu falei, poxa, mas eu não sou advogada de verdade, assim. Eu sou advogada que faz conta, é diferente. Aí ele, não, mas acho que você pega. E foi demais. Eu aprendi sobre emissões, aprendi sobre ambiental, né? Fala de tributário, fala. Sim. Então, assim, no fim eu tive uma exposição a assuntos que dentro do tax eu não teria. E uma visão um pouco maior das atividades. Embora eu acho que um bom profissional de tax, ele conhece bem a operação. E eu acho que só por isso é que eu fui indicada, né? Mas, obviamente, o teu contato mais próximo, por exemplo, com engenharia, veio do jurídico. Em tax eu tinha um contato mais com o financeiro, eu tinha com a tesouraria, enfim, era um contato diferente, né? E depois com compliance, mais ainda. Abriu mais o leque, porque aí realmente a parte de reportes para a Alemanha, de checar que os controles estão em ordem, que a gente está se comportando de uma certa maneira. Entrou a questão de código de conduta, entra a diversidade, enfim, entram outras dimensões que são muito legais. Eu já sou do comitê de diversidade, mas ela entra numa outra dimensão, que é a execução. Não é só as ideias de, poxa, vamos discutir o que a gente faz para melhorar o ambiente, mas assim, tem uma parte que é o nice to have, o compliance é o must have, respeito você tem que ter. Certas coisas não serão toleradas. Então, assim, o que são os direitos, né, por exemplo, de casais homoafetivos na empresa? Então, você vai um pouco mais pro
pé no chão, né? E de que as pessoas têm que cumprir as regras da empresa, o código de conduta da empresa. Eu adorei. Foi um mundo novo, uma nova perspectiva de algo que eu já estava trabalhando. E aí, quando veio o convite do RH, me perguntaram assim, Simone, você estaria interessada, né? Vai abrir aqui o CPO, né? O Chief People Officer. Você está interessada? E era um assento no board também. Eu falei, ó lá, tá dentro da meta. Sim. Mas não é algo que eu persegui, Augusto. Não é algo que eu falei, poxa, eu queria e vou correr atrás. Aconteceu. Mas por quê? Justamente porque o Tex me deu essa visão do todo, da operação. O jurídico adicionou, o compliance também. Então, no fim, eu fiquei tão próxima que o convite veio. A gente gosta da tua liderança, gosta dessa preocupação que você tem com diversidade. A gente gosta da tua visão da operação, esse olhar pragmático também. Quer dizer, você sabe que a gente tem que ter resultado, como que está a margem de contribuição. Lógico. Então, é o mix dos dois lados. Eu falei, vocês estão certos disso? Mas, enfim, é um desafio para mim, mas eu fiquei animada, né? Muito e eu bom. acho que esse repertório do Tex, ele te prepara para isso. Porque não tem área de verdade, eu digo como quem passou por várias áreas, como tributário, se você aproveitar para entender a operação, porque você vê desde a compra, né, desde a elaboração do produto até a venda. No caso de prestador de serviço, você também está vendo quem são seus fornecedores, o que você produz, o que você vende, tributação de propriedade intelectual, tributação previdenciário. Então você entende a sua folha. No fim do dia, é um parquinho de diversões. Se aproveitar, você vai ter uma visibilidade boa que pode te alavancar, caso, né, vocês queiram, para um outro patamar, né? Para outras posições, para uma movimentação lateral. Mas, enfim, eu acho que difícil achar outro que seja igual. Muito legal. E agora, com essas tuas novas responsabilidades, o que me resta te perguntar é assim, quando você olha hoje a função de Tex pelo retrovisor, qual é a tua expectativa da reforma tributária como uma cidadã, Simone, então? Olha, a reforma tributária, para mim, na Anfávia até a gente discutiu bastante a questão do custo Brasil. Sim. Eu acho que a parte tributária ela é um dos pilares essenciais para fomentar investimento, para fomentar o desenvolvimento, porque o investimento, de outro lado, é o que alavanca o desenvolvimento do país. Perfeito. E também o empreendedorismo. Eu sempre fiquei encantada quando a gente viaja para países de primeiro mundo, que tem a portinha do seu Manuel e ele vive daquilo, e ele não é pego no contrapé por uma legislação estranha, com uma tributação esquisita, sabe? Ele tem previsibilidade para conduzir o pequeno negócio, empregar 10 pessoas. Então, não são só as grandes empresas que movimentam a economia. Você tem espaço para os pequenos. Quando a gente tem um manicômio tributário, como você falou, que nem os especialistas têm essa previsibilidade, porque assim, você deve ter ouvido muito isso. Para você está bom. Não está. Não está, porque você vive num risco que a gente reporta para matrizes. Quem é consultor, quem trabalha numa Big Four, assume um risco quando manda um paper com uma recomendação. E aí, de repente, até o que a gente tem estanque, decisões que já eram pacificadas, são revistas. Eu vou chover no molhado, e desculpa ser clichê, mas a falta de segurança jurídica não é benéfica para ninguém. A questão da previsibilidade, isso para mim ela é muito essencial. Sim. E agora o que eu sinto um pouco nessa reforma, ela é necessária, ela é bem-vinda, assim como o transfer pricing também foi necessário e foi bem-vindo, a gente alinhar com o resto do mundo. Não é que é melhor ou pior, eu acho que assim, só o fato de estar alinhado já ajuda nos conceitos, em fechar com os investidores o que se espera. Agora, a questão da reforma é a mesma coisa. Acho que ela é necessária. Dito isto, a forma como ela está sendo feita é atabalhoada. Né? O que era para a gente achar um padrão, operar num padrão mais primeiro mundo, já começaram as jabuticabas, já começaram as exceções. Já tem uma super tributação de serviços, quando eu consolido. E aí você mata o pequeno. A cabeleireira do bairro, a padaria, aí que você pega o prestador de serviço. Assim, para a indústria, a gente vai ter alguns ganhos, algumas sim, outras não. Mas, no geral, eu acho que esse fomento, né, que o Sebrae foca muito, de desenvolvimento desse empreendedorismo, você mata um pouco pela raiz. Primeiro porque não está sendo fácil ainda. Eu ainda não acho que é algo que tem um letramento fácil. Você não aprende aquilo facilmente. Ainda acho que é complexo. Porque ainda vai ter uma transição extensa.
é uma morte por 1,000 cuts. Sim, Uma sim. coisa te draga naquilo. Então, não acho que está simplificando como se almejava. E eu acho que tem penalizado algumas pessoas, assim, alguns setores, vamos falar assim. Então, se a gente conseguir, obviamente, dar o primeiro passo, mas se houvesse um pouco mais de diálogo, né? Se a gente, eu lembro que lá atrás, quando tinha aqueles dois, o do Bernardo Api e o outro, esqueci de quem que era. Eram os dois A PLs que 45 e tinha, a 45 e a 110. 110, exatamente. A gente tinha um norte e estávamos sendo consultados. Hoje eu sinto que isso caiu, está muito no âmbito de Câmara e Senado e disputas muito que cada um dos representantes de diferentes grupos está tentando botar ali no meio, os Era do jabutis. Raul, deputado Raul. Então, do Raul, isso. Eu lembrava do Bernardo P, esqueci do Raul, é isso aí. Então, assim, hoje eu não sinto que está com essa abertura como estava lá atrás. E aí que eu tenho um pouco de receio. O que vai vir? A gente sempre fala, o que vão ser os jabutis aqui que puseram em cima do poste que está aqui no meio? Sim. Né? Então, é necessário, só eu questiono a forma. Eu acho que eu não sei se a gente está atingindo a simplificação, se a gente está atingindo o fomento ao empreendedorismo, se a gente está convidando o capital estrangeiro. Eu não sei se ela está virando um monstro em si mesma e que esses objetivos estão sendo perdidos de vista, sabe? É um pouco a minha impressão. O ex-ministro Maílson da Nóbrega escreveu um texto, coisa de 1 mês ou 2 atrás, falando que a gente perdeu, né, a primeira das grandes oportunidades, que foi criar um IVA único, com uma alíquota única, né, que a gente perdeu a oportunidade de simplificar. Então começou as discussões aí com o dual e tudo mais. Eu tenho particularmente a ideia de que dificilmente a gente vai conseguir produzir algo pior do que a gente tem. Mas, enfim, a gente está aí, Concordo. a gente milita na área. O que eu queria te perguntar, Simone, é como é que é o teu exercício de humildade, tendo passado durante muitos anos no tributário e no ano que você já não está mais lá para participar da festa, muda preço de transferência, tem uma reforma tributária. Você fica olhando pela janelinha, o pessoal tributário se divertindo com isso. Eu queria participar disso, ou você desencanou e não, eles vão fazer um ótimo trabalho? Como é que é esse teu exercício de não querer interferir e nem poder, né? Eu não digo que é de humildade, eu digo que é de desapego. Desapego, legal. Eu acho que é um desapego. Uhum. Eu desapeguei relativamente fácil porque eu tinha confiança. Uma coisa que eu acho hoje que as empresas falham porque a gente tem medo é na sucessão. Ninguém quer ser sucedido e eu acho isso um erro. Legal. Porque assim, eu só subi, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tinha alguém para deixar no lugar. Porque se precisam de você para carregar o piano, ninguém quer te tirar dali. Sim. Não é confortável, né? Talvez um sócio visionário, um chefe visionário que até te, né, aposte em você. Mas se você não prepara para a sucessão, né? E a gente sempre vai ser sucedido, até na vida. Sim. Né? A gente quer deixar filhos melhores no mundo para que eles façam melhor do que a gente fez. Esse afã de vou pôr em tudo no cumulão, para além da questão, né, acadêmica, com a preocupação do futuro e a pessoa se sustentar, acho que tem uma questão de vou deixar pessoas melhores. Sim. Né? Agora eu falo, em casa a gente faz isso relativamente fácil. Por que no trabalho eu também não faço? E eu sempre pensei isso, eu tenho que deixar pessoas boas, ainda que não tenha vagas, porque assim, nas empresas a coisa é mais estanque, diferentemente em Big Four, você sabe, as vagas elas demoram a ser desocupadas, a profissão ela é mais devagar, a carreira é mais devagar. Mas o que eu sempre digo é porque não tem a caixa, não quer dizer que a pessoa não possa estar preparada. Sim. Vamos preparar a pessoa, porque quando a gente menos espera, aparece a caixa. Agora, deixar para preparar a pessoa, a hora que a caixa está pronta, sim, você desanima o time, você desmotiva, a pessoa não sente que tem um investimento nela. Então, assim, eu acho que essa questão da sucessão ela está conectada até com toda uma questão de motivação, de desenvolvimento pessoal, de engajamento. E eu deixei um time maravilhoso, sem puxar a sardinha para o lado do meu time, mas o time de techs, redondíssimo, pessoas com um monte de, né, de backgrounds diferentes, experiências diferentes, que se somavam. Então eu fiquei muito tranquila de sair. E é um exercício difícil mais para a organização do que para mim, na verdade. A organização tinha o costume de falar comigo. Então isso foi uma coisa que eu até comentei com a Flavinha. Eu falei, Flavinha, vamos torear isso aqui. Eu vou dar umas raquetadas, porque por treino, por 8 anos falavam comigo. Né? Não é melhor ou pior, é hábito. É diferente. Então vamos tirar o hábito e redirecionar você. E isso aconteceu muito fácil. Dito isto, até porque eu estava tão ocupada também com o jurídico, que, de novo, não dá para você dar conta de tudo. Chega uma hora que não dá.
Agora, dito isto, não quer dizer que eu desapeguei da matéria. Uhum. É o que eu te disse, vou em congresso, me chama para falar, eu vou. Sim. Leio as matérias, até porque eu também tenho um marido tributarista, então Exato. também eu não consigo sair muito do assunto. Exato. Não quero e não consigo. Então também eu me mantenho atualizada até pelas discussões que ele traz. Vocês discutem ponto em casa, então? Sim, discutindo. A gente é o casal chato. Que a gente gosta. No meio, cortando uma picanha, ele A tá gente discutindo. pega e fala, então, e aquela questão de transfer pricing, o que você achou, Sim, né, sim. do profit split? Eu achei Isso. ótimo. Não, tô brincando, mas Sim. assim, óbvio, quando ele traz o que ele discutiu, alguma reunião que ele teve, alguma coisa, que nem ele participa do NUPET. Então, às vezes eu pergunto, poxa, o que vocês estão discutindo lá? O que é um hot topic de reforma? Isso, às vezes, a gente discute em casa. Não sempre, mas né, tem outras coisas para discutir, mas assim, eu acabo me mantendo próxima. Sim. Né? Então eu desapeguei da função Simone, diretora de tax. Isso para mim foi até relativamente fácil, porque estava muito bem resolvido de eu assumir uma outra função. Eu tinha muito que aprender na outra função. Agora, a matéria... É apaixonante, né? Mas né? por sinal, você tocou no assunto, queria mandar um abraço pro Gil. O Gil é um inteligentíssimo. É um casal com centenas e centenas, né? A pontuação de QI, centenas e centenas. Deve ser um absurdo. Eu fico pensando o churrasco de domingo. Tu viu aquela descrição do cara? Que absurdo. Passa a farofa, por gentileza. Deve ser um negocinho, né? Não, você vê que a gente gosta tanto de tax que meu filho chama Max, né? Aquele Não, piadinhas à parte, mas o pessoal fez essa piada na Mercedes. Falou, Simone, tem dó o nome que você pôs no moleque? Sim. E na verdade não é essa a história. Só uma parte aqui. Entendi. Eu tenho um enteado. E aí, pra ele ser parte do processo, não se sentir excluído, eu falei, Henrico, escolha o nome do seu irmão. Aí a primeira opção foi Spock. Sério. Henrico, Spock, meu bem, mas por quê? Sim. Porque o Spock é muito inteligente, então, ó que graça, foi um negócio legal. Né? Mas eu falei, olha, Spock, infelizmente não vai dar. Não vai Entendi, não vai rolar. Tentativa número 2, ele veio com o Max. Eu falei, provavelmente deve ser algum filme com cachorro, alguma coisa, mas a gente gostou. Sim. E ficou. Legal. Né? Muito bom. Mas tinha essa piadinha do Tex, óbvio. Entendi. O brasileiro tem que ser estudado, sempre, né? Agora a NASA vem, né? E se eu ligar pro teu time agora, eu queria saber, assim, curiosidade, você que já passou por várias funções de liderança, empresa norte-americana, alemã, enfim, como é que o teu time te enxerga como líder? Você tem um palpite? Eu tenho um palpite, na verdade eu tenho feedbacks até, porque Lógico, eles falam, lógico. né? O que eu ouvi mais recentemente é que, Simone, você é exigente, mas você é justa. É o que eu mais ouvi. Que eu peço, eu falo, tem alguma coisa para melhorar? O que você acha? Às vezes eu acho que eu sou muito rápido, às vezes na hora de falar, e eu como pedaços da comunicação. Minha comunicação não é boa. Às vezes vou falar... Eu discordo. Não, mas na hora que você tá no projeto, eu já tô num ponto no raciocínio e falo pela metade. Então aquele negócio, aquela coisa que você vê, e a pessoa fica com uma carinha de interrogação e nem sempre tem aquela coragem de falar, olha, não entendi. E aí eu olho aquela cara e tento retrabalhar, e às vezes eu percebo e às vezes não. E às vezes passa e às vezes dá ruído na comunicação. Pessoas muito inteligentes pensam mais rápido do que falam. Eu acho que você é um caso assim. Ah, gente, agora... É sério. Não, mas é eu acho que eu sou tagarela, é diferente. Acho que eu tenho uma... A pessoa gosta de falar muito. Aí a coisa sai, desatabalhoada. Mas assim, então eu sempre pergunto, gente, a comunicação tá ruim, ou a forma de falar. Eu venho de uma família... Eu sou descendente de alemão e italiano, então a gente tem um jeito de falar meio alto, meio, né? Meio duro às vezes. Eu tenho trabalhado muito nessa questão de não falar de uma maneira agressiva, Augusto, porque às vezes sai, às vezes eu não tenho a intenção, mas sai. Outro dia eu vi um quadrinho que, você tá bravo comigo? Não, né? Mas você parecia bravo. É um pouco assim, eu me sinto assim, né? Então eu tenho um pouco essa preocupação, mas aí eu ouvi esses retornos. Não, Simone, a gente entende que você é exigente, mas é justo, quer dizer, você briga pelo time, nanana. Então eu fiquei feliz com esse feedback deles. E a comunicação sempre. Isso eu também ouvi. Simone, que às vezes você vai muito rápido, você não fala completo, né? Não é o rápido. É rápido, não dá todos os... Eu tenho uma preocupação com esse contexto. Às vezes eu como o contexto e vou direto para ação. Então, nesse sentido, eu tento me cercar de pessoas, né? No meu time, eu tenho pessoas maravilhosas que são mais calmas, que falam mais controlado. Sim. Elas trazem uma oposição ao meu estilo que é bom. Sim. Que às vezes eu falo, tá bom, vou tomar uma maracujina, vocês têm razão. Sim. As pessoas falam isso de mim, sabe? Né? Que, não, tu fala muito calmo, enfim. É excelente, é muito bom. Só que o meu terapeuta, ele tem essa dúvida, se eu sou calmo ou se eu finjo ser. Ou se é o patinho na lagoa, né? Isso. Na superfície tá aquela coisa embaixo da perninha. Exatamente. Entendi.
Eu tô para publicar um livro novo, né, Simone, chamado Cartas a um Jovem Gestor Tributário, Maravilhoso, que eu maravilhoso. tive a oportunidade de conversar comigo mesmo. Então, o jovem Excelente. Augusto, com uma série de ansiedades e Nossa, dúvidas, ele escreve para o senhor Augusto, esse que vos fala aqui no podcast com maravilhosa a 47 anos. ideia. E esse livro tá lá. Inclusive, ontem eu recebi da editora o Copy 10, que eu tô para Que revisar agora para legal. devolver para eles, enfim, fazer prova de capa e tudo mais. Minha pergunta para você é a seguinte: você acha que se tornou aquela profissional que sonhava ser na universidade? Eu acho que eu me tornei muito mais do que eu imaginei. É. E como eu te falei, eu no ponto de partida falo, vou ser embaixadora, né? Vou conhecer o mundo, vou, enfim, sabia que primeiro até você chegar lá você tem que, né, ser secretário aqui, tesoureiro ali, tem que rodar o mundo em algumas posições para depois chegar lá. É, mas eu pensava muito mais com aquela cabeça imatura de, ai, vou viajar. Uhum. Não era tanto uma carreira, uma profissão. Era muito mais. Eu não tinha essa dimensão ainda, porque na faculdade você tá cru, você tá um acadêmico ali Sim. pensando em, né, se divertir pelo mundo. Ter algo que te traga essa dimensão de diversão também. Tive muita Uhum. diversão, posso dizer, eu adoro, dou risada, a gente sofre, mas dá risada também. Então, Sim. eu acho que o senso de humor ele é uma excelente válvula de escape quando a gente tá, né? Sempre. Eu adoro isso. Agora. O que eu não esperava foi uma coisa que eu ouvi do Professor Galloway, vou chover no molhado, todo mundo ouve podcasts dele, blá blá. Uhum. Mas ele tem uma apresentação que ele fez, e eu tenho um videozinho que eu adoro, eu passo pro meu time às vezes, quando eu tenho entrantes, que é ele falando para uma universidade, os Uhum. caras que estão se formando. E eu falei, poxa, se eu tivesse ouvido isso, eu Uhum. teria tido impacto. Que ele fala, a coisa mais idiota é o que eles chamam um milionário para vir falar para vocês, Aham. que é, ai, follow your passion. Sim. Ele falou: não follow your passion, siga o seu talento, Uhum. siga a sua aptidão. Porque ele Sensacional. fala: se você seguir o seu talento, a sua aptidão, se esforçar, estudar, for atrás disso, a camaradagem que vem dos seus pares, o reconhecimento profissional, a excelência do conhecimento que você tem, o reconhecimento financeiro, vai te fazer apaixoná-lo pelo que você faz. Sim. Ele falou assim, eu não conhecia, ele cita, por isso que eu mostro pra minha turmita, eu mostrava, agora eu não mostro mais. Ele fala, eu não conheço nenhum tributarista que quando começou queria ser, meu sonho Nenhum. é ser... A Maíra falou isso aqui. Exatamente. Então, assim, o que ele diz é você se torna tributarista justamente por isso, pelo conhecimento, pelo que aquilo, teu talento e tua aptidão te trazem de satisfação pessoal. Uhum. E essa satisfação se usa depois para pagar algum hobby. Quer ser DJ, vai ser de fim de semana. Sim. Né? Modo de dizer, mas assim, depois eu te mando esse vídeo. É um negócio maravilhoso. Então ele fala, sigam o seu talento e não a sua paixão. E depois isso eu vi que estava em linha com uma abordagem agora da Gallup, que é justamente identificar talentos. A gente não ficar correndo atrás do ponto fraco. Uhum. Que onde você se esforçar muito, você vai ser ok. Aham. Se esforça na sua aptidão e complete o que você não tem com um time diverso. Então, assim, amarra tantas coisas, assim, conecta all the dots, né? Eu adoro Sim. isso. E aí eu falei, poxa vida, isso é legal. Então, voltando ao que você fala, o que você falou da questão de se a pessoa que eu vi na origem era o que eu imaginava hoje, foi quem eu me tornei. Não, foi muito mais rico do que isso. Uhum. Por conta destas dimensões que eu não tinha visibilidade na faculdade. Uhum. Eu não sabia que essa camaradagem entre pares, como é que a gente tem com a Sim. turma lá nossa do Andorinhas, essa... Né, esse brotherhood troca, que a gente tem, essa troca. Não, e mesmo você sente que você pertence a um meio, que é um meio tributário. Uhum. Eu agora estou no meio jurídico, obviamente, vou entrar depois no de RH, mas esses círculos que você pertence, profissionais de reconhecimento, de troca, de crescimento, trazem muita satisfação. Sim. Isso eu não tinha ideia. Você dominar um assunto que nem, nossa, eu adorava estudar tratados, acordos internacionais, o guidelines do OCDE. Sim. É um mundo que se abre, assim. E aquela curiosidade, isso eu não antevia na faculdade. Eu não imaginava que ia ter esse ganho. Conectar com as pessoas, conhecer cabeças diferentes, pessoas que te desafiam em níveis que você nunca imaginou. Então, assim, ao longo da carreira foi tanta coisa. Sim. E que você morfa, e que você apanha. Eu fui uma chefe medonha por muito tempo, porque eu era muito nova e não sabia lidar com as pessoas, tinha visões pré-concebidas. Então, assim, foram altos e baixos, não foi só sucesso. Tem momentos muito baixos, tem momentos muito vulneráveis. Então, mas no combo
ficou melhor do que eu imaginava. Mas é Sim. coisa que quando você tá lá, pegando seu diploma e rindo, você não imagina, Sim. né? Então, assim, eu acho bem bacana. Eu Né? também tenho a sensação que eu fui muito mais longe do que eu imaginava que eu podia ir. Exato. Mas eu acho que eu nunca tinha pensado nessa visão que você acabou de falar, de que eu não tinha a figura toda. Eu era muito limitado. Para mim, ter Exato. sucesso era ser um grande gerente de uma multinacional. Na época, era até difícil encontrar gerente de tax. Tinha um Tu- gerente financeiro que era contábil, tax, tesouraria, É né? isso aí. E a coisa foi crescendo de uma maneira. Eu lembro alguns anos atrás, quando um colega meu voltou dos Estados Unidos, estava fazendo treinamento em St. Charles, ele falou assim: Nossa, nos Estados Unidos já tem diretor tributário. Ele falou isso. E a gente, nossa, diretor tributário? Não, os caras são muito sofisticados, tem diretor tributário. Então nunca imaginei que a área de tax ia ter esse protagonismo, essa relevância. Né? Hoje tem cadeiras de tax que estão no board, enfim, VPs. VPs, enfim, por aí vai, né? Acho bem Verdade, legal. verdade. Nesse sentido de desenvolvimento, Simone, qual foi a importância da tua temporada nos Estados Unidos? Olha, de novo, a minha visão dos Estados Unidos, quando apareceu a oportunidade de eu ser desk lá, Uhum. era muito infantil. Era aquela visão da faculdade. Eba, eu vou viajar. Sim, sim, sim. Não, claro, eu sabia que eu ia estar exposta num ambiente profissional legal, mas a primeira reação foi: Aham, ai, que legal, vou morar fora. É a aham. primeira reação. Aí quando você chega lá, a sua primeira reação, você sai sem um dentinho, o olho Sim, roxo, a costela fraturada. sim. Porque assim, você acha que você sabe alguma coisa e você chega lá, é um outro. Eu gosto muito da palavra letramento. Eu tô Uhum. apaixonada por essa palavra. Por quê? Você aprende a falar quando você é bebê, depois você aprende a falar um outro idioma. A gente tem que aprender os códigos. Quando você entra no mundo corporativo, você tem que ter um letramento Sim. no ambiente corporativo. O que é o lingo corporativo? Uhum. Aí você tem um letramento na faculdade também para falar o juridiquês. Que Uhum. depois você tem que transformar esse letramento, quando você está no letramento corporativo, de se fazer entender, de ser acessível. Uhum. Então, o outro. Sim. Eu estou na fase do letramento de diversidade, por exemplo. Também tem toda uma linguagem, Uhum. todo um olhar. Então, assim, eu acho que você tem vários letramentos na vida e Nova York não foi diferente. Eu tive que entender o código que eu estava, eu tive que entender um pouco a forma de me comunicar, eu tive que mudar o meu estilo de trabalhar. Então, ele foi muito rico porque foi, de novo, uma outra formação que eu tive. Mas quando eu fui, eu não antevia. E Uhum. aí, quando eu cheguei lá, eu percebi duas coisas, Augusto. A primeira, claro, a gente fica mais profissional. Os americanos são muito bons em marketing, em Uhum. se vender. E a gente Sim. no Brasil ainda é muito envergonhado com isso. Então, assim, convite as pessoas de tanques, façam o marketing, balance scorecard. Quando você tiver a oportunidade de falar, brilhe, fale, Eu quero um corte sobre cause, isso. cause um impacto. É importante, gente, ver e ser visto. Não é ficar cata de aplauso, é diferente. É você fazer valer o seu tempo com os demais. É Sim. você conseguir se fazer presente e notarem a sua presença. Então, assim, isso a gente não tem treino em faculdade nenhuma. E nem é estimulado aqui nas empresas no Brasil. E Uhum. não é uma coisa feia. Quando ela é feita com essa postura de você ser um profissional. Eu tinha uns sócios lá que, nossa, showman, showwoman, Sim. chegava, mas não era exibido. A gente tem esse negócio aqui de, o exibidinho. Não era o exibido. Era realmente uma postura de presença. Assim, é difícil explicar, mas a pessoa chegava e ela ocupava o espaço dela Uhum. na sala, não é o do outro. Por isso que eu não Sim. acho que é exibido, é o espaço dela apropriado para ela. Sim. Agora, te dá uma oportunidade, você se encolhe, não fala, ainda bem que não notaram que eu tô aqui. Uhum. Né? Não é o protagonismo que se espera em Sim. certos níveis. Então lá eu aprendi, eu chegava meio com o ombro encolhido, até a postura física. Desculpa por estar aqui, desculpa por estar respirando. Sim. Sabe aquela Sim. coisa bem. E com o tempo eu fui vendo que não, boa tarde, eu tenho domínio do assunto técnico, ele me capacita para estar lá e falar. E se eu não tiver, eu aprendi umas frases top, que a Uhum. gente chega achando que tem que saber tudo. Uhum. Que era, olha, minha primeira reação ao que você está falando é tal, mas eu vou analisar e volto para você. Olha, Legal. desculpa, eu desconheço esse assunto, mas eu vou estudar e volto em tantos dias. Então Sim. você não tem que saber tudo. Sim. Isso foi um grande aprendizado para mim. E eu Uhum. ficava olhando os sócios lá falarem, falei, essa frase, peguei, vou Sim. anotar. Então, assim, eu teve outras fases maravilhosas, tipo, olha, o impossível a gente faz, o milagre demora um pouco. Teve algumas que eu Essa é importei, que é maravilhosa. maravilhosa. Então, no fim do dia, foi um aprendizado de como me colocar de uma maneira segura, que eu não Sim. me sentisse ameaçada em reuniões. Sim. Maravilhoso. Ser profissional, fazer prep meeting. Improviso, sim.
Mas não pode ser 100% improviso. Você não pode chegar despreparado numa reunião. Conheça a sua audiência, saiba com quem você vai falar. Se eu vou falar para gerentes, vou estar num conference de techs, vou falar para especialistas, eu posso me aprofundar e usar uma linguagem. Se eu vou fazer uma apresentação para um board de um cliente, eles não são especialistas. Eu não é aquele letramento. Eu não posso usar aquela linguagem juridiquês que eu vou perder a audiência. Então isso foi maravilhoso. Esse é o upside. Downside, a forma de falar muito agressiva, a falta de empatia, prazos não realísticos, serem um pouco rígidos com esse prep. Eu acho que o bom mix é assim, eu me preparei, mas eu dou margem para o imprevisto, para o incontrolável. Eles não lidam bem com o incontrolável. E o brasileiro é muito bom nisso. A gente é muito criativo, a gente tem senso de humor. Sim. Eles não têm. Dá alguma coisa errada, travou. Dá pau no Winchester, a cara fecha. O projetor não funcionou, o nego morreu, desintegrou. Deu tudo errado. Tudo errado. O brasileiro não. Eu vou dar um exemplo. Eu estava numa apresentação com outro colega, aconteceu exatamente isso. Todo mundo do BRICS travou. Foi a nossa apresentação para clientes. Eu falei, tem um whiteboard? Todo mundo sabe de cor aqueles plannings que a gente ia apresentar. Falei, traz o whiteboard aqui. E dá-lhe quadradinho e desenhar. A reunião aconteceu do mesmo tempo. Eles ficaram super impressionados. Então o brasileiro também tem algo a oferecer. Sim. Culturalmente a gente tem esse bom humor, a gente tem esse traquejo. Então para mim foi bom pegar um mix assim, do profissionalismo e do improviso. Então para mim esse foi o maior aprendizado de Nova York, eu acho. Agora, você já recebeu algum tipo de feedback, como por exemplo a Simone que embarca em Guarulhos? Qual é a diferença, se tivesse que citar uma ou duas diferenças, daquela Simone que desembarca depois em Guarulhos, vindo do JFK, assim, o que era, o que te falaram? Não, você voltou mais dura, você voltou mais objetiva, você voltou mais comunicativa, você voltou mais planejadora? Eu voltei mais profissional. Profissional. Então assim, se um cliente me mandava um e-mail, o brasileiro ele não responde até ele ter a resposta. Aí a pessoa que mandou o estrangeiro fica no escuro 2 semanas, 3 semanas, e aí começa a fazer follow-up, a gente fica, né, possesso porque a pessoa fez follow-up. Então, assim, eu aprendi a responder, olha, recebi, te respondo em 2 semanas. Isso eu não fazia antes. Então, assim, esse profissionalismo que eu estou dizendo, ir para uma reunião, quem que é a empresa, qual que é o faturamento, o que eles estão buscando... Mas ir preparada, não chegar no caminho, tô perguntando pro meu sênior, mas quem que é mesmo? O sênior também não sabe, ninguém sabe, a gente é um cara de um ES e dá uns bola fora na reunião. Sim. Isso não aconteceu mais. Ser mais organizada justamente em priorizar, porque lá eu tinha que cuidar de tanta coisa que se eu não priorizasse, a pessoa fala, nossa, mas você é super organizada. Não sou, eu sou um caos e por isso que eu preciso de organização. Então, essa disciplina de execução. Sim. Então, para mim, eu acho que o que eu trouxe na bagagem foi profissionalismo e essa disciplina de execução, né? Do ponto de vista pessoal, eu acho que eu voltei mais mole, assim, mais soft, por uma razão, porque eu não gostei do estilo super duro, super rígido, né? Você não queria replicar aquilo aqui. Não queria replicar aquilo ali. E eu me vi em algumas coisas daquela, eu falei, gente, coisa horrorosa, era assim que eu falava com as pessoas. Sim. Então você volta um pouquinho mais tolerante, porque lá não foram tolerantes comigo em algumas situações e eu detestei. Eu falei, não, gente, é meio tentativa e erros. Que eu falei, a gente não são só sucesso, a gente tem os momentos. Com toda certeza. Né? Toda certeza. Agora, a trajetória, as pessoas conheceram um pouquinho mais hoje da Simone. Eu queria entender quem é a Simone que não está no LinkedIn. Essa do sábado, que vai sair daqui, vai se encontrar com a família, vai fazer alguma coisa amanhã no domingo. Quem é essa Simone? Olha, acima de tudo, meu terapeuta também falou que eu não sou a filha, a esposa, a mãe, a profissional, né? Quem que é? Eu sou uma curiosa, ponto. Mega curiosa, tô sempre... Agora eu estou num foco de longevidade. Sim. Porque eu tava vendo um cara, o Walter Longo, eu tô vendo uns negócios na Netflix, lá, os Blue Zones. Eu tô nessa vibe eu tô agora. Vendo também. Porque assim, minha preocupação não quero viver muito, mas eu quero viver bem, eu quero envelhecer bem. E assim, eu quero ter uma morte boa. Eu não quero ter aquela pessoa doente, entrevada em algum lugar. Então eu tô preocupada com isso. E eu tô assistindo esses Blue Zones. Eu também. E tô vendo um negócio que, não, porque tem um jejum, que né, recupera células. Tem uma outra série do Netflix que chama Unwell, que são essas coisas alternativas que não dão certo ou que dão certo. É muito séria. Então eu tô nessa vibe agora. E, obviamente, pensando na minha longevidade até com relação ao meu filho, enfim, ter essa preocupação de durar um pouquinho mais. Sim. De poder testemunhar mais a vidinha dele. Então, no fim do dia, eu tô muito focada nisso, mas gosto de viagem, adoro cozinhar. Adoro cozinhar.
não tenho paciência da cozinha do dia a dia, mas pegar uma receita, né? Sim. Esse hábito foi da pandemia. Rita Lobo, minha musa. Sim. Sou pró Rita Lobo. Mas assim, é isso daí. É estar com a família, estar com amigos. Tenho me dedicado mais a esporte, Augusto. Acho que a gente negligencia isso muito. Por muito tempo. A gente negligencia amigos por muito tempo. A gente, assim, sempre o trabalho era mais importante. Verdade. Numa etapa minha da vida. E eu tô resgatando, eu tô numa época mais de resgate. Então a Simone, que não tá no LinkedIn, você tá próxima dos meus bons amigos, tenho amigos de, nossa, esse dia eu tava com um amigo que eu conheci desde os 14 anos. Então é maravilhoso. A gente tá numa outra etapa da vida, a gente foi vendo os altos e baixos, uma testemunhou a vida da outra, um pouco é muito legal. Então no fim do dia, eu gosto de estar com o Gil, obviamente, eu gosto de estar com meu filho, com meu pai agora, né, com a minha sogra. Então, assim, eu realmente, com meu irmão, que tem um sobrinho da idade do meu filho, esse ambiente meio de amigos e família eu gosto muito. E curiando tudo que eu posso. Sim, muito bom. Sabe que eu assisti uma série, eu acho que é No Limite, tem 6 capítulos no Amazon Prime, pode ser, com o Chris, aquele que fez o Thor. É maravilhoso. Chris Hemsworth, né? Alguma coisa esse assim. cara, esse aí, E ele fala, e é uma série sobre longevidade. Ah, vou ver. Então ele fala, ele, por exemplo, faz o jejum, ele toma banho gelado. Ah, então aquelas coisas. Então ele faz, são 6 coisas assim. Quem me falou isso foi o Ciro da Volks. Ah, e legal. Eu corri pra assistir, é sensacional. Ah, então eu vou assistir, porque essa é a pegada que eu tô. Tenho visto, né, umas coisas assim que eu acho legal de testar, de ver o que tem aí que eu acho que é legal. E não é a longevidade, de novo, não é durar muito, mas é o tempo que eu durar, que eu dure bem. Sim, exato. Já tô com essa visão, coisa de velho já, né? Sim, óculos, aí coisas que vão chegando. Nossa, né? Aqui ó, o meu também. Isso que eu não enxergo mais de perto, tô vendo aqui só meu. Tem que pôr pontos aqui pra eu lembrar. Eu não tô lendo, não, gente. Eu tô pondo pontos pra eu lembrar o que eu ia falar. É outra pegada, né? Maravilhoso. Simone, a nossa última parte aqui do podcast, que eu por mim ficava a tarde inteira conversando contigo, mas eu não quero prejudicar a tua feijoada, né? Beleza. Dicas culturais. O pessoal aqui do podcast adora essa parte dos pitacos culturais, livros, filmes, séries, alguns você já deu ali uma dica, cinema, a Maíra indicou museu aqui, por exemplo. Então, a parte cultural que você quiser indicar, o pessoal vai adorar. Olha, parte cultural, eu tive uma mudança na vida. Eu gostava de ler muito. Hoje, devido ao cansaço extremo, eu leio uma página e durmo. Então, um livro, pra mim, daqueles grossos que eu gostava de ler, dura 2 anos. Sim. Então, eu desisti. Eu tenho gostado muito de museus por causa do Max, obviamente. Então, Museu da Imaginação, Pinacoteca tem coisas muito bacanas, o MIS tem coisa muito bacana, tem um restaurante do lado que é bom. Sim. Então, eu sempre estou olhando essas programações para ver o que tem de novo. Gosto bastante. O Museu de Arte Sacra, muita gente não conhece, tem obras do Aleijadinho, que é bem legal. Fui recentemente com uma amiga. Então, assim, isso é o tipo de coisa que eu gosto. Gosto muito de arquitetura. Então, eu gosto de andar, às vezes, nos bairros e ver prédios premiados. Adoro. Mas, assim, absorver a cidade, sem muito plano. Vou olhar que eu sei que aqui tem. E ficar olhando, eu gosto. Isso eu acho bem bacana. De dica cultural mesmo, assim, na essência. Agora, livros, filmes e afins, tirando o básico, o Professor Galloway, Simon Sinek, que vira e mexe a gente está olhando alguma coisinha, que eu acho que eles têm uns insights bons e eu sigo. Eu tenho acompanhado muito o Joel J. Eu gosto muito dele. Saúde, eu descobri família recentemente. E trabalho. Não inverta a ordem. Exato. Eu assisti recentemente, já estou seguindo, e ele falou uma frase que foi a frase que me impactou e me fez seguir. Ele falou assim: o que tem de gente seguindo conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Sim. Quando ele falou isso, aquilo me tocou profundamente. Eu falei, realmente, quanta gente que não construiu nada, não tem experiência prática nenhuma, nunca não fez nada, viveu numa teoria e se acha autorizado a dizer para os outros como os outros têm que viver. Nesses momentos de pequeno sucesso, de celebridades momentâneas de TikTok, o que tem de... Não é mais blogueirinho que fala, né? Eu sou antiga. Influencers e blá blá blá. Que não tem conteúdo real. Que é gente que não deu certo. Que tá falando pra você como dar certo. Então, assim, por isso que eu gosto dessa tua iniciativa, Augusto. Porque a gente não é que sabe mais coisas. A gente tem dedo na tomada. Tão simples. Eu falo, é milhagem. Não é que ninguém é melhor que ninguém. É tomada, dedo na tomada. Fui lá, experimentei, tomei choque, não deu certo, mudei o rumo. Então, assim, essas experiências do que deu certo, do que não deu certo...
a gente consegue compartilhar. E eu sempre estou olhando para outras pessoas, como eu sempre estou trocando com você, estou trocando com o Rodolfo, a gente está sempre conversando justamente, Bruna, futuro. Então, assim, a gente está sempre trocando porque eu acho que é justamente, você já fez tal coisa, não fiz, deu certo para você. Essas experiências são mais enriquecedoras do que ficar ouvindo assim, um monte de abobrinha que eu tenho ouvido. Então, quando o Joel comentou isso, falou, gente, para de ouvir conselho construtivo de quem não construiu nada, nunca fez nada, nunca foi desafiado. Sim. Follow, tô seguindo. Sim. E adoro as pérolas que ele solta, assim, como se tem frases maravilhosas que assim, eu fico encantada. Outra que eu tenho seguido, e essa é pedradinha na vidraça também, Elisama Santos. Não conheço. Ela deu uma palestra no time, lá na escola do meu filho, e ela faz umas provocações, assim, que você engole, embrulha pra viagem, né? Mas são maravilhosas. Te tiram da zona de conforto, às vezes coisas que a gente nem tem consciência, sobre parentalidade, sobre como a gente se coloca no mundo, sobre autoimagem. É uma terapeuta, né, de saúde mental. E ela vem com provocações que eu vou dizer, essas são verdadeiras provocações. Boa. Né? A Elisama Santos é muito boa. E tirando a parte séria, tem a diversão. Tem o Sérgio Lacerda, que também é um pai que ele... Gente, eu checo todos os box dele quando ele faz os top 5 musiquinhas irritantes de criança. Sim. Então tem esse lado também que eu adoro. Mas hoje eu tenho ficado muito no Instagram, muito nesses podcasts que eu gosto de ouvir, que eu acho que o podcast no caminho, assim, às vezes o trabalho que você vai ouvindo é um conhecimento gostoso de absorver, né? E culturalmente, livros hoje tá fora do meu roteiro, além de revista de fofoca, celebridade. Sim. Meu pecado. Adoro. A tua vida começou a se tornar menos musical também por causa dos podcasts? Muito menos musical. Muito menos musical. Sim. Assim, por exemplo, mas não só podcast de conteúdo, assim, que nem eu tava ouvindo Praia dos Ossos. Eu adorei. Adorei também. A Mulher da Casa lá do meu bairro também, que é, nossa, maravilhoso. Sim. Então, assim, essas eu gosto também. E me entretém. É o famoso novela do rádio, né? Que é radionovela. Sim. Adoro, que é radionovelo, inclusive. A radionovelo, que é, exatamente. Isso. Eu adoro, tô viciada. Aí a vida musical, ela diminuiu bem. Mas eu gosto, me entretém no caminho. Claro. Né? Agora, uma última coisa, Augusto, que eu acho que é bacana, é assim, sim, a gente absorve conteúdos, como a gente falou, tem coisas muito legais aí de muito aprendizado. Só que a vida muito cheia de conteúdo, você vira um chato. Sim. Né? Então eu gosto muito também dessa parte de humor. Eu né? acho muito legal. De quem leva com bom humor a coisa. Porque fica mais palatável, a gente ri de nós mesmos também, facilita, até quando você erra, você aprender a rir de você mesmo. Eu tô nessa fase com meu filho, não quero pôr fantasia porque vão rir de mim. Sim. Filho, não. Supera, vai estar todo mundo fantasiado. Exatamente. E rir de você mesmo é um presente. Sim. Você conseguir achar graça nas desgraças. Sim. Né? Então, assim, hoje eu tenho tentado fazer um bom mix para não ficar uma pessoa também muito de conteúdo. Sim. Né? Mas é legal, tô gostando bastante desses novos formatos. Não, isso é muito engraçado, tá falando, porque eu fui esses dias no jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense em Curitiba e eu moro perto do estádio. E aí a gente foi caminhando, eu, meus filhos e alguns amigos, e eu no meio do caminho eu gritava, Grêmio, e a minha filha morrendo. Pai, morreu. Para. Cara, azar, entendeu? Eu tô me divertindo. Né? Mas é uma fase que a gente conquista. Sim. Tem uma fase que a gente tem vergonha de tudo. Sim. Mas é tão bom a gente poder rir de nós mesmos, é tão bom a gente aceitar, né, com defeitos. Então é uma frase que a gente quer ser perfeito. Sim. Gente, não sejam perfeitos. Não. Deixa eu dar um newsflash. Impossível. E é isso. Impossível ser perfeito. É Impossível, isso. Né? Maravilhosa, minha amiga Simone Friso, que presente que você me deu vindo aqui me visitar no meu podcast. Olha, eu fiquei muito feliz. A agenda dessa mulher é uma loucura. Eu tô negociando esse podcast faz uns 2, 3 meses. E é lógico, viagem pra cá, viagem pra lá. E eu fiquei muito feliz quando deu certo dessa vez. Também tô muito feliz, Augusto. Obrigada por insistir, por não desistir. Não desisto. Eu sou um cara resiliente. Eu tenho aqui uns avisos finais pra gente encerrar. Você sabe, bom, você acabou de ouvir uma aula da Simone Friso. Ela que é diretora executiva há muitos anos, diretora da Mercedes, hoje responsável por jurídico, compliance, o RH. O mínimo que você pode fazer, o mínimo que a gente está aqui, né, free of charge, é dar um joinha, entendeu? Acompanhar ali nas redes sociais Augusto Flores Oficial, no Instagram, no Facebook. Tem o meu site, Augusto Flores, www.augustoflores.com.br. O meu WhatsApp, eu recebo uma série de mensagens carinhosas, sugestões, no
995693841. O meu livro, Manicômio Tributário. Um beijo, pessoal da Viseu. Essa semana me mandaram um cheque de royalties, fiquei muito feliz. Quem quiser comprar meu livro, Editora Viseu e também na Amazon. MTX Educação, procura lá no Instagram os meus cursos. Tem coisa boa lá que eu estou publicando, agora coisa nova. Esses dias eu publiquei um curso, mano, chamado Prevenção a Vendas. Que é pra gente se blindar contra esses mala que não sabem fazer abordagem comercial. Vender uma barbaridade. Imagino. E eu queria agradecer ao meu patrocinador querido, a Bravo. A Bravo é uma Tex-Tech que atende cerca de 6.000 CNPJs no Brasil. Tem 10 anos de mercado. Você pode acionar a Bravo através desse QR Code. Eu treinei isso, tá vendo o QR Code aqui? Esse que é adorei isso. Isso, muito legal. Ou no manicômio tributário @bravocorp.com.br. Eles entregam para você um serviço de BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, transformação digital. Manda um e-mail ou liga lá pro meu amigo Anderson, para minha amiga Regina. Eles vão te atender com o maior carinho e com o maior interesse. Muito obrigado.